Então acontece de você estar no Dharma há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, e você continua ouvindo as mesmas coisas, e algumas vezes, em alguns períodos da sua vida, parece que você não consegue integrar o Dharma, e que tudo que você dedicou ao Dharma não resultou em nada muito significativo. E, e você reencontra os ensinamentos cada vez com aquela cara assim de: nossa, de novo isso? Será que isso é para mim? Então, como evitar essa atitude? Como lidar com essa coisa do praticante cansado, ou enjoado, ou de saco cheio, né? E se você é novato, não esquenta, porque tem alguma coisa para você aqui nesse vídeo, porque isso começa do início. Então, se você está começando agora, eu vou fazer uma comparativa como é que é no início, as nossas expectativas e como eu vejo as pessoas falando para mim, e depois eu penso, nossa, essa pessoa logo logo vai estar se deparando com essa questão aqui. Então, vamos ver lá dentro do vídeo. Quem quiser pedir os cartões é só enviar o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com. Se você está no vídeo, tem esse endereço aí embaixo. Se você está no podcast, você pode ver na área, no show notes, na área de descrição, ou qualquer desses lugares que você precise. E para fazer uma contribuição correspondente a esses cartões, ou simplesmente porque você vai com a minha cara e gosta do meu trabalho, tem esse código QR aqui, ou se você está me ouvindo, tem lá, né, essa chave Pix, que é o mesmo e-mail, conexõesauspiciosas@gmail.com. O Pix você pode usar o e-mail como chave, né? Então, pode fazer contribuições em qualquer valor, não vai ser vergonhoso fazer contribuições de qualquer, né, até para aparecer seu nome lá, manda 1 centavo. Isso acontece. Então, lembrando novamente que tem esse evento com o Dzongchen Sertian Rinpoche em novembro, aqui no Brasil, aqui em Três Coroas, e também no Rio de Janeiro. A gente não sabe o que vai ser no Rio de Janeiro, vão ser 3 dias no Rio de Janeiro, 9 dias aqui em Três Coroas. Tem informações no show notes ou na descrição aqui do vídeo do YouTube. E, como eu já tenho falado, quem está interessado, né, é engraçado, né? Quem fica ouvindo o que eu falo aqui, às vezes me pergunta de outras coisas, né? Já comentei até isso num vídeo recente. Sou uma deusa egoísta. Ou ciumenta, sou uma deusa ciumenta, né? Pode procurar esse vídeo aí. Então, a pessoa vem falar comigo, vem falar sobre outras religiões, hinduísmo, não sei o que, kardecismo, ou vem falar comigo sobre zen budismo, que eu tenho uma admiração pelo zen, em particular dentro do budismo, das formas de budismo, assim, eu tenho uma admiração particular pelo zen, né? Então, não tanto. Claro que são formas autênticas, Terra Pura e Theravada, por exemplo, mas o Zen budismo, se não é budismo tibetano, né, eu tenho uma certa interesse, assim, acho bonito. E, claro, outra tradição tibetana que não é a minha, às vezes é uma tradição autêntica, que tem várias problemáticas aí, mas, digamos, tem várias tradições autênticas operando no Brasil de budismo tibetano, mas não é, né, se você está ouvindo o que eu estou falando, conexões auspiciosas aqui, não é para você chegar aqui e dar uma quicada e fazer uma conexão lá com o Zen. Problema nenhum, vou regozijar se você fizer isso. Mas a minha aspiração é que você se conecte com alguém com quem eu tenho conexão. Por exemplo, Dzongchen Sertian Rinpoche. Ele comigo provavelmente não tem conexão nenhuma, mas eu com ele, eu aspiro ter essa conexão. Então eu aspiro que você também tenha essa conexão. Novamente, vou repetir aqui, não tem nada de errado com praticar outras tradições religiosas, outras tradições budistas, é maravilhoso, mas é curioso a pessoa vir falar comigo que tem uma coisa tão específica, e daí, achando que eu tô falando. Algumas vezes eu falo, ou budismo, não sei o quê, porque eu não entendo que todas as tradições aceitem certas coisas, né? Então, eu sou cuidadoso com relação a isso, com relação a quando falo, o budismo diz isso, né? Não sei o quê. Então, eu disse, o Theravada aceita, as tradições vivas aceitam em geral. Às vezes eu lembro até de algumas tradições mortas, né? Tradições que não tem mais pessoas praticando. Então a gente reconhece, não, é budismo, a gente sabe que é budismo autêntico. Seguir o ensinamento do Buda, ok, maravilhoso. Né, mas não tem problema nenhum com isso, mas por outro lado é estranho que eu não estou falando aqui no canal de uma forma generalista, né? Então,
aqui é bem específico. A conexão auspiciosa aqui é com algumas coisas, porque como a gente tem falado em outros vídeos, inclusive nesse vídeo Eu Sou uma Deusa Egoísta, tem uma grande dispersão nessa cultura, é uma grande cultura de dispersão, né? Então, até a mentalidade, assim, hegemônica é botar 20 tipos de pasta de dente para você ter que escolher, daí você vai comprar qualquer coisa, você fica lendo review 30 dias, se você quer escolher uma linhagem budista, você segue o mesmo algoritmo, assim, eu quero examinar, não. Ah, eu sei que tem essa alternativa aqui, então antes de aceitar você aqui, eu vou olhar essas alternativas todas. Mas aí a pessoa vem me perguntar para mim, eu sou suspeito, né? Se perguntar para mim, mesmo do Zen, que eu admiro, eu vou ter uma visão estereotipada, eu não tô dentro do Zen. Eu fiz uma, duas, três coisas lá, conheci um, dois, três professores, né? Eu não tenho arcabouço. Eu não tenho arcabouço para falar de nada. Particularmente, eu não tenho arcabouço para falar do Zen, muito menos do Theravada e ainda muito, muito menos da Terra Pura. Então, isso é só para fazer esse comentário de preâmbulo aqui. Então, por que eu fiz esse comentário? Eu fiz esse comentário porque se você vê valor um pouco ou gosta do meu estilo de apresentação, não vou dizer que o meu estilo de apresentação seja fidedigno com o que o Dzongchen Sertien Rinpoche ou outros grandes mestres da tradição que eu aspiro pertencer, né, que eu esteja sendo fidedigno a isso, mas eu tendo a isso. É isso que eu tendo. Então, se você está aqui e você gosta, você também entende a isso. Você tem que entender essa interdependência. Então, esse é um convite para você participar do que eu participo. Não é para participar de qualquer coisa com o nome budismo, ou de só falar de religião, né, de qualquer jeito, ou usar. Muitas pessoas têm muita comunicação comigo que é de religião como curiosidade, assim, porque eu estudei filosofia, eu tenho alguma. Tenho 48 anos de idade, né? Sempre me interessei por religião, então eu tenho algum substrato intelectual para falar de outras tradições, né? Porque algumas vezes também, quando a gente vai apresentar o Dharma, as pessoas têm uma expectativa que está vinculada às tradições que existem aqui no Brasil, que as pessoas operam normalmente, o uso das palavras em comum, então a gente está sempre tendo que evitar, mostrar qual é que é a diferença, porque que o budismo não é exatamente assim, não é exatamente assim. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Daí parece que eu estou interessado em discutir interreligiosidade, né? Então, esse é um comentário lateral. Esse assunto desse vídeo aqui, eu não faria no meu canal. Por quê? Porque eu não acho que, assim, entre as pessoas com quem eu pratico, as que não desconfiam do que eu tô fazendo, dizendo assim, o que o Pinheiro tá fazendo, inventando de falar lá no... Tem algumas que admiram, algumas que gostam, acho que acham legal o que eu tô fazendo e tal. Mas tem algumas que até desconfiam. Mas dentre as que gostam e tal, elas não vão ouvir a mim, né? Elas já sabem a quem ouviu, os professores, etc. Então quem tá me ouvindo aqui não é um praticante tarimbado, praticante velho no Dharma, né? É alguém que está perdido aí na internet, por acaso gerou uma interdependência que de repente vai ter essa conexão ou não, né? Ou, sei lá, fica para outra vida, né? Assim que a gente trabalha no Dharma. A pessoa olhou aqui, viu a imagem da tanca aqui atrás, noutra vida aquilo desperta alguma coisa, assim, a gente não sabe como é que se opera, assim, né? Viu que eu tô usando vermelho, o vermelho tem alguma coisa, não sei o que. A gente não sabe como é que se opera, assim, em termos de várias vidas, né? Então, nessa vida ou em próximas vidas, a gente aspira que a pessoa tenha uma conexão. Mas eu sei que as pessoas que realmente praticam e que realmente ouvem um professor, elas não vão perder tempo com o que eu tô falando. Hã? Eu não perderia. Eu não vejo. Tem um rapaz que eu conheço há muito tempo no Dharma, que ele fez um canal, o canal dele, não sei se parou agora e tal. Ele seria um caso parecido com o meu, assim, né? Mas não tem mais nenhum outro, assim. Todos são. Tenho até passo mal se eu assisto, assim. Até parei de olhar, assim, o nome das pessoas que falam comigo. Nossa, até me sinto mal, assim, com a maioria das pessoas que falam de coisas que parecem budismo. Não vou dizer nem que falam de budismo, né? No YouTube. Então é um pouco para esse público, se para esse público desconfiar um pouco, assim, será que a qualidade dessas coisas que estão sendo apresentadas aqui, será que tem alguma coisa assim ou não? E é muito mais voltado para iniciantes. Então eu não faria um vídeo que é voltado para problemas de um praticante que está há muito tempo no Dharma e está com. Mas aí tem esse praticante que eu conheço ele desde que eu comecei a praticar. Eu comecei a praticar em
eu vi o Rinpoche a primeira vez em 97, eu comecei a praticar talvez em abril de 98. E, e desde o início, esse, esse, esse praticante estava lá, sempre foi muito respeitoso comigo, né? Mesmo que eu era, sempre foi uma pessoa ah, que a gente tinha uma admiração mútua, assim, né? Então, e ele tá morando perto ali do Candrolim, tá trabalhando de voluntário seguido lá, ele tava na portaria, um dia passei com ele, por ele no retiro, lá em janeiro isso, né? E ele falou, ah, Pinheiro, por que que você não faz um vídeo sobre, assim, sobre os praticantes que estão, né, praticantes que já estão cansados, né? A gente tem uma, aí eu vou entrar nessa questão da nomenclatura aí, porque tem uma palavra que o próprio Dzongsa Rinpoche usa para isso, e que é muito interessante, né? Mas enfim, eu não me lembro exatamente qual foi a expressão que ele quis dizer, mas é praticamente que nem eu e ele, assim, que a gente senta para ouvir e já ouviu pela milésima vez, parece que a gente é impermeável ao Dharma, parece que nada vai colar mais, que a gente já ouviu tanto. Eu até repito para os outros, né? Mesmo assim, não parece que não fica, né? Que não resolve. Aí ele fez esse pedido, né? Daí eu falei, não, vou fazer sim, vou fazer. Então, o termo que o Dzong Sarchense Rinpoche usa, às vezes ele começa a falar, daí ele olha pra plateia, ele deve ver aqueles caras que ele já tá vendo há 50 anos. É, talvez 50 anos, porque ele tem 60 e pouco, 65, 64, 63, não sei bem. E ele é um tuco, né, um professor renascido, então ele já conhecia as pessoas desde que as pessoas iam ver os ensinamentos do professor dele, o Dilgo Chense Rinpoche, essa entidade que abjê Dilgo Chense Rinpoche, né? Então, tem pessoas na plateia que ele tá vendo aí de 50, 40, 30 anos, que ele tá vendo aquela pessoa ali. E daí ele vai falar de novo aquele Dharma de iniciante, né? Aquela coisa que a gente começa assim e tal. Daí ele fala essa expressão jaded practitioners. Então, essa é interessante, porque eu fui até no Oxford English Dictionary, né, para olhar essa palavra, porque eu queria um correspondente bom em português. Então, contando o final da história, eu acho que a palavra é praticamente enjoado mesmo, ou de saco cheio, talvez seja a palavra praticamente que já está enfastiado, é uma outra palavra boa, né? Mas enfim, então a definição do Oxford English Dictionary, que eu acho que é na acepção que o Rinpoche está usando, é dull or sated by continual use or indulgence. Então, que a pessoa está enfastiada ou saciada, ela está chateada, ou como a pessoa está é, satisfeita, né, de comeu demais, assim, né, pelo uso contínuo ou por indulgência. Indulgência em português não se traduz assim, né, por se, por, por se entregar demais, né, passou muito tempo, usou demais o Dharma, assim, pegou o Dharma, o mal usou, acho que até é o termo mais correto, assim, né, tipo, já tem levado o Dharma frivolarmente há muitos anos. Aí ouve de novo, diz, de novo isso. E com relação a isso, né, na tradição ali do Shagdu Gompa, a gente ouve muito a história de um lama, né, o Tuku Arek, acho que pronuncia Erek, Tuku Erek. E ele é um grande professor assim da região do Shagdu Rinpoche, e ele era desses praticantes que vivem isolados, assim, morava numa caverna, não deixou texto, não deixou. ah, Parece que só tem uma imagem que ele meditava perto, assim, uma imagem meio que natural formou na pedra, né? Então a única coisa que tem vinculada a ele, que sobrou um objeto pessoal, coisa assim, que ele deixou foi essa conexão aí. E a história famosa dele é que o Shagdu Rinpoche voltou para ver ele no Tibete, muitos anos depois que ele fugiu e se refugiou na Índia, foi para os Estados Unidos e tal. Ele conseguiu voltar, numa dessas aberturas da China, conseguiu voltar, e ainda encontrou, né, lá o Tuco Eric praticando lá, e, e o Tuco Eric não estava feliz, assim, tipo, por que que você, por que que você foi embora? Mas talvez fosse me matar, Rinpoche, se eu ficasse. Ele disse, não, mas aí morria, não tem problema. Se era o karma morrer, morria. Não tinha por que não morrer. Aí não queria que ele tivesse vindo pro ocidente, começado tudo isso, né? E o Rinpoche, né, ouviu aquilo, assim. E esse lama, ele era famoso pelas pessoas, porque ele era um lama elevadíssimo, assim, sabe? Né? Tinha toda essa realização da prática da grande perfeição e tudo, né? As pessoas iam buscar esses ensinamentos com ele. E, e ele ensinava de novo
o ensinamento inicial do Nondro, né? Quando a pessoa está começando no Dharma, que é os 4 pensamentos que transformam a mente. E daí, geralmente se conta isso porque a gente já ouviu tantas vezes os ensinamentos de 4 pensamentos que transformam a mente, e daí surge em nós, assim, essa coisa assim, de novo, nascimento humano precioso, karma, samsara, aí toda a lista de reinos do samsara, impermanência. Eu falei na ordem errada, né? A ordem é bom deixar claro. A ordem certa é nascimento humano precioso, impermanência, karma e samsara, os reinos do samsara, né? Então a gente faz reflexão para gerar compaixão pelos reinos, a gente estuda as formas de virtude e não virtude que produzem, né, essas coisas no karma, a gente estuda a impermanência das coisas compostas, desde os grandes seres até os seres normais, até vários tipos do mundo constituído, né, o mundo externo, né, as várias impermanências. E são 18 categorias que se estuda com relação ao até, né, a gente tá lá tarimbado assim e descobre que não sabe de cor ainda. Tá refletindo há 20 anos sobre isso, não sabe os 18 pontos de cor. Eu vou dizer que se me puxasse na chincha agora, eu não ia saber dizer os 18, ia saber dizer uns 12, talvez. Porque tem épocas que eu já decorei e agora não tô lembrado. Bem, claro, cada ponto desse tem uma reflexão e etc, né? Mas isso, assim, é ensinamento de entrada no budismo tibetano. É uns ensinamentos para voltarem a mente da pessoa pro Dharma. A pessoa está interessada em outras coisas, daí ela se dá conta de certos aspectos que dão urgência para a prática dela e que dão sentido para a prática dela e que fazem ela dizer assim, não, eu vou dedicar mais ao Dharma do que ao samsara, do que às coisas mundanas, do que resolver minhas questões, do que resolver essa vida e assim por diante, né? Eu tava comentando dos canais que eu não assisto. Tinha um cara aí ensinando o oposto, assim. O oposto dos 4 pensamentos. Imagina, o anti-Patru Rinpoche, né? E várias pessoas vêm dizer pra mim, mas como assim você não gosta do fulano? O trabalho do fulano é tão, assim, mano, não. Esse cara não. Mas, bom, enfim. Aí, enfim, né? Como é que tu mantém o frescor, saber? O Arthur Eric dizia: "Pô, se eles não são, se esse ensinamento não é bom o suficiente pra mim, eu não tenho nada pra oferecer pra você." É uma forma do que o Trungpa Rinpoche chamava de materialismo espiritual, né? Às vezes se forma porque a pessoa ela diz assim: eu já passei por essa fase, agora eu quero Mahamudra, quero Dzogchen, não quero mais nem prática de deidade. Prática de deidade no Vajrayana, isso aí já é coisa de, né, praticantes inferiores. Eu já tô no outro patamar, assim, eu quero uma coisa mais. Quanto menos elaborado, mais sofisticado no budismo, né? Então, quanto menos cheio de coisa, mais exige um praticante melhor, na verdade. Aí a pessoa diz assim: não, eu não gosto muito dessa coisa elaborada, que tem muita coisa pra fazer, que tem muita. Eu gosto de uma coisa assim mais, né, relax. Assim. Então, ou você é uma pessoa próxima da realização, que pra você não precisa muita lembrança do Dharma, ou provavelmente você está descansando, né, em vez de praticar. Você aproveitou assim para ficar sentado parado, assim, né? Muitos praticantes são assim. Então, também é curioso, fazendo essa comparação com o praticante que está assim, com o praticante que está iniciando, todo animado, assim. Às vezes, recentemente uma pessoa, várias vezes acontece, mas recentemente uma pessoa falou comigo assim: me prescreve uma meditação vajrayana que eu possa fazer. Não falou me prescreve, falou qual a prática que eu posso fazer do vajrayana sem ter encontrado um lama. Né, assim. As pessoas querem recitar mantra, avulso e tal. E eu não vou dizer para a pessoa não fazer isso, mesmo porque eu não posso dizer nem a favor nem contra, né? Mas o que eu penso mesmo é que se a pessoa não está em contato com o professor, talvez, se a pessoa vai fazer alguma coisa, ela vai fazer uma prática bem curta de meditação com uma reflexão num livro, né? Num parágrafo de um livro, pega um parágrafo de um livro, dá uma reflexão, né? Se eu fosse indicar alguma coisa, né? Agora, eu claramente, a minha professora disse que eu não posso receitar, não é para eu falar de prática. Não é para dizer para uma pessoa fazer isso, não fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, né? Mas uma coisa que eu achei interessante no que estava acontecendo com relação a essa pessoa é e que eu lembrei, assim, é que nós que estamos em contato com a sanga, que vemos seguido o professor e assim por diante,
a gente tem coisa demais para fazer. A gente está tentando se desfazer das coisas. A gente está assim, tentando resumir, tentando pegar a coisa essencial que a gente tem que fazer, porque a gente tem dezenas, centenas, mais do que centenas de métodos que a gente já ensinaram pra gente. E a nossa dificuldade é resolver com o professor assim, qual é que eu aplico, né? Porque tem coisa demais para fazer. Não dá para fazer tudo que a gente tem. E daí a pessoa tá querendo, né? A pessoa tá querendo. Aspire, quando vê, cai uma tonelada em cima da sua cabeça de coisa para fazer. E daí você vai ter esse outro problema, né? E daí tem isso. Acho que na questão do praticante, que o praticante está patinando, assim, às vezes ele tem que trocar de prática, né? Aí conversa com o professor, vê se o que ele está se o que ele tá fazendo, né, faz sentido. Se for o Nondro, eu não sei exatamente como a pessoa faz para, né, tem que falar com o professor para ganhar inspiração, assim. Porque a reflexão seria a reflexão dos quatro pensamentos que a pessoa devia fazer, né? Para ganhar inspiração para fazer o Nondro. Que eu acho que é o caso desse meu amigo, que ele tá esse tempo todo aí no Dharma, mas ele teve os mesmos tipos de obstáculo como professor falso e perda de tempo no Dharma com várias questões assim. E daí talvez, não tenho certeza se é o caso dele, mas talvez ele esteja fazendo Nondro ainda por mais de uma década. Não sei se ele começou tarde também. Mas nesse caso, para pessoa, no meu caso pessoal, né? Então eu passo períodos bem sem inspiração na minha prática, né? Então, de uns anos para cá, eu tenho conseguido manter a disciplina de fazer a prática, uma prática condensada, assim, rápida. Não interessa o que, né? Mesmo porque eu tenho alguns compromissos de fazer certas práticas todo dia. Então, se eu tô achando que aquilo faz sentido, se eu tô achando que aquilo não faz sentido, se eu tenho tempo, se eu não tenho tempo, se eu tô doente, se eu não tô doente, eu me aplico naquilo. E daí eu tenho reparado que quando eu melhoro, daí, né, quando passa a. Porque tem uma oscilação natural, né? Da inspiração da pessoa. Quando passa e vem uma inspiração no Dharma, o fato de eu ter mantido aquela prática quase mecânica, quase nominal, assim, ajuda. É importante, né? Eu já falei isso no outro vídeo e eu repito aqui. É importante não fazer prática de má vontade, né? Então, a pessoa precisa desenvolver pelo menos um grau, assim, de refúgio no Dharma, que ela vai ficar alegre de pelo menos estar sentada e lendo o texto e lembrando o Dharma e fazendo altar. Fazer altar ajudou muito, fazer altar todo dia ajudou muito na minha prática, tudo, né? Então, eu não tenho o meu método é atravessar, né? Eu faço, não interessa, né? Daí já aconteceu de ter períodos mais longos, assim, 6 meses, assim. Aí, claro, uma coisa que ajuda bastante é fazer eventos com a Sangha, né? Encontrar a Sangha, nem que seja aqui no centro de Porto Alegre, por exemplo, eu quase não vou, porque eu acho que é meio difícil para mim ir num período de noite, que é o maior dos horários, né? E eu tenho essa minha prática em casa estabelecida, então eu vou quando tem Tsoke. E fazer um tempo que não tinha Tsoke agora lá, sábado teve, né? E daí é mais cedo, sábado, daí eu consigo ir caminhando, voltar caminhando, aí não tem problema. Mas daí rever, né, as pessoas e tal, rever. Lembra, assim, né? O coordenador da Sangha, Luciano, contou uma história, assim, da época do Rinpoche, quando o Rinpoche faleceu, né? Que eles fizeram prática lá e tudo. Então daí isso, tu lembra do professor, tu lembra das circunstâncias todas, e aos poucos tu te reconecta e começa a fazer sentido de novo na tua prática, né? Quando a pessoa, e eu já tive essa experiência também, a pessoa mora no centro de Dharma e ela tá passando por isso, ela tá, né, como a gente fala lá dentro, assim, o fulano tá em processo. Ele tá, ele não tá, assim, integrando a prática dele, né? A prática dele tá levando, assim, a prática e o trabalho e tudo, ele tá com alguma... Aí, é o caso desse rapaz que ele tá lá dentro, ou morando perto e tal. Daí eu não sei, né? Daí... ah, Pois é, tu pediu o vídeo e eu não tô sabendo te dizer o que que tu tem que fazer, né, exatamente. Mas é que é isso, né, eu não sou professor mesmo, né, então tu tá aí no meio e tu devia perguntar pra esse pessoal aí, né. Hã, às vezes reduz um pouco, né, às vezes a pessoa tá com uma carga de tanto de trabalho quanto de prática,
daí ela volta pro básico, assim, né? Tenta descobrir qual é o basal, assim, espairece um pouco também, né? Porque a prática tem esse movimento. Então, se no Zen, vamos lembrar que no Zen tem essa história, né? O aluno pergunta pro professor, o professor falou: se você praticar desse jeito, você vai atingir a iluminação em 20 anos, né? O aluno já estava praticando, praticou na frente do professor, o professor olhou, examinou assim: isso aí vai produzir e tal, né? Aí o aluno assim: mas e se eu fizer mais, eu me ilumino mais rápido, porque eu não quero demorar 20 anos praticando para me iluminar. Aí o professor diz: não, se você fizer mais força, mais esforço, vai demorar mais. Então, tem que botar um espaço, assim, né? Tem que ter essa noção de espaço na prática, assim. A pessoa tem que ter um compromisso diário, preferencialmente, né? A pessoa pode ter um compromisso, a pessoa está iniciando, a pessoa tá querendo manter algum tipo de refúgio, mas ela não. Ela pode fazer um compromisso semanal, um compromisso mensal, né? De, todo mês eu vou tirar um dia para praticar, todo mês eu vou tirar 2 horas, porque já é um pouquinho menos, né? Uma vez por semana eu vou fazer uma prática mais elaborada. Nos outros dias eu vou fazer só o altar e 5 minutos. Ótimo. Ou se não quiser fazer todo dia, daí conversa com o professor também, de repente dá para fazer. Mas tem que ter uma continuidade, semanal, mensal, diária, né? Tem que ter uma continuidade. Aí dentro dessa, que engraçado isso, né? Eu não posso prescrever prática. Pergunta pro seu professor. Eu já estava dando toda uma, né? Não estava falando de uma prática específica, mas é um pouco isso, né? Então, ah, se tiver, se tiver não fazendo muito sentido, diminui, diminui. Experimenta um pouco mais de Sansara, dá uma saída, vai na noite, experimenta a insatisfatoriedade das coisas, assim. Pior às vezes, o Dzongchen Sertien Rinpoche fala assim, pior que às vezes o Sansara parece que vai funcionar, é muito mais amaldiçoado, né? Porque a gente vai lá e as coisas meio que sai na noite, encontra alguém especial, o relacionamento funciona, a pessoa consegue um trabalho bom, quando vê a vida da pessoa tá indo perfeito. Aí o Dharma, 30ª prioridade da pessoa, né? Mas o mais normal e o que provavelmente vai acontecer é desapontamento, desapontamento, desapontamento com tudo que tu vai fazer. Aí, naturalmente, tu vai voltar pro Dharma, né? Então talvez essa seja a recomendação. Eu tô gravando esse vídeo antes, porque eu vou no retiro no fim de semana, então eu vejo vocês na prática do Dharma. O Mozimbo tá entrando dentro do armário que eu tenho os computadores aqui, e eu tô ficando desesperado porque acho que já pisou, não se desconecta, pisa nos USB. Não pode deixar essa portinha aberta porque é quentinho ali, né? Eles gostam de ir ali. Agora há pouco ele tava afrontando a Milady. Tem várias partes desse vídeo que eu tenho que editar, porque o Mozimbo tava furioso com a Milady aqui. Você não tem nada a ver com isso, né? Deixa eu. Não falei lá no início, né? Então tem esse outro canal que eu tô fazendo, o Diletante Extraordinário. Vai estar na área de descrição que eu tô falando de outros assuntos. Eu vou tentar gravar um vídeo para ele hoje. E daí já tem 2 lá, vai ter 3, talvez. Talvez, não prometo. Quando você vê esse, talvez já tenha o terceiro lá. Talvez. E não consegui terminar de escrever o texto ainda. Tem o canal Tendril e Big Tendril, no caso, que é o canal Tendril em inglês. Faz um tempo que eu não atualizo. O Mozimbo tá tão bonitinho ali. Pena que eu vou ter que desalojar ele daquele lugar quentinho ali. Que tristeza. Então, nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Karela kare jingan so banan de wa malun jingwa na chere zima de jinja so vesa pe ka jabu de ju chi on so chi jame jabe ne jara sa wa kun ja tu ji yo zeta e ba me junu tu tu pe mo ni choki sa so da tu ten ju chi jime konye pe ma sam ba sa so na ne se no ba e gar juma shu ku tu pe ko ko se de shin de sin tar shin shu jing me tu shu tu pa nang yu wan chu tu kon du pa de no bu yin nge ko pa ma do la sa ne lun tu le ta tu ten ju chi pe me je son pe me ri so je pe me tan la jing ko se su wan pe ma che chi do ma ri so shin do ni pe me lun je do ju chi pe nan jungwa na chim bol dan ba yo re ne ba dan de ba sin pe che bo nan ko se sha sin ju chi do su san je go ro rin pa shin kon du kon da de ba chum ba sha ba che kon sa do da pa sa so adam so chi lab do so shin na so ko ba che shu wa dan san pa lon je do pa chen che lo mo mo gru ban zri hom mo gru ban zri hom gru ban zri hom ken lo sho son lo che zan sa son cha ba ba do ju sho son na ma lo mi do sun ge le shu